estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus me estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas foi Ele que estendeu sua mão para mim. Ela cantou essa música 5 vezes, irmãos, e eu nunca mais esqueci, e nunca mais deixei de falar de Jesus, nunca mais. Marcou minha vida. Quantos já ouviram essa música alguma vez? Vamos tentar cantar? Diz assim: quando Jesus me estendeu a sua mão. Repete. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E olha uma verdade: eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. E Ele fez o quê? Estendeu. Irmãos, não era assim? Você era o quê? Pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas Ele fez o quê? Essa é a maior verdade da Bíblia. Ele estendeu a sua mão para mim e para você também. Às vezes eu fico pensando que estou no topo da cadeia alimentar. Estou achando que estou acima de muita gente. Pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. E Ele estendeu a sua mão. Vamos tentar. O coro. Quando Jesus me estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas foi Ele que estendeu sua mão para mim. Agora vivo tranquilo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois Jesus me transformou e em sua mão me curou. Foi Ele que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas foi Ele que estendeu sua mão para mim. Mas foi Ele que estendeu sua mão para mim. Amém. Vamos inclinar a cabeça, irmãos, assim como nós estamos. E vamos falar, irmãos, abrirem na Bíblia, no livro de Mateus 11, versículo 12. Tínhamos algo visual e áudio para passar para os irmãos, e o nosso notebook fez um favor de pifar. Mateus 11, verso 12. Vamos ler juntos? Juntos. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os violentos se apoderam dele.
Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força, tradução original, e os violentos se apoderam dele. Você vai encontrar versões desse versículo. O reino dos céus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Versão original, Bíblia de Jerusalém. O reino do céu é tomado por força, e os violentos se apoderam dele. É um texto difícil. Você tem ideia do que Jesus está afirmando aí? Jesus está dizendo que o reino de Deus, o reino de Jeová, o reino do Senhor, é tomado pela força. Consegue ver a gravidade do que ele está dizendo? Ele está afirmando que alguém tomou o reino de Deus pela força. Não é simples pensar, porque o único que tentou tomar o reino de Deus pela força, Satanás, perdeu no céu, perdeu na cruz, perde hoje e vai perder na volta de Jesus. O único, não se toma o reino da mão de Jeová, não se toma. E Jesus está dizendo aqui que alguém tomou o reino de Deus pela força. E foi mais longe, disse assim: e os violentos se apoderam do reino de Deus. Fiquei intrigado quando li esse texto aqui. Fiquei uma semana lendo para entender. Peguei um monte de comentários para entender. Como? Quem tomou o reino de Deus pela violência? Que tamanho foi essa violência que fez com que Deus entregasse o reino para essa pessoa? Quem é esse? Para nós entendermos esse texto, a gente tem que entender quem é que estava perto de Jesus no momento que ele falou essas palavras. A Bíblia mostra que é uma continuação do sermão que Jesus pregava. Quando Cristo estava em pé pregando esse sermão, tinha grupos de pessoas com ele. E nós temos que analisar para entender esse texto. Quem é que estava perto de Jesus quando ele falou essas palavras? O primeiro grupo que estava perto de Jesus, com certeza, quando ele pregou essas palavras, os fariseus. Quem eram os fariseus? Mateus 23, verso 13. A Bíblia fala dos fariseus. Fariseus estavam sempre perto de Jesus. Sempre. Objetivo: atrapalhar o que Jesus estava tentando construir. Um dia Jesus falou dos fariseus as seguintes palavras. Lê comigo: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja, quem eu estou procurando? Eu estou procurando na Bíblia o grupo que tomou o reino pela violência. O primeiro grupo, os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus faziam uma coisa: eram hipócritas. Eles estavam perto do reino de Deus, porque Cristo era o reino. Quando ele estava chegando, ele diz: o reino de Deus é chegado. João Batista disse: o reino de Deus é chegado. E quem estava chegando? Jesus Cristo era o reino de Deus. Ele era o representante do reino em carne. Então, os fariseus não queriam entrar a Cristo, mas também não deixavam ninguém entrar. Há uma coisa interessante também: o reino de Deus é espiritual. Como que alguém pode te impedir de entrar num reino espiritual?
Como é que uma pessoa consegue impedir a outra, já que o reino de Deus é espírito e os adoradores adoram em espírito e em verdade? Como é que uma pessoa carnal te impede de entrar num reino que é discernido em espírito? Vou explicar. Eu e minha esposa estávamos recém-casados e a gente queria comprar um som. Só que a gente queria comprar um som, uma prestação. E para comprar a prestação, você tem que ter contra-cheque. E o contra-cheque do pastor e nada é a mesma coisa. Fomos comprar o som. Fui de calça jeans, tênis, ela também foi simples. Chegamos na loja, o cara olhou para mim. O que você faz? Sou pastor. Olhou, riscou de cima e embaixo, eu acho que ele não acreditou. Ok. Documentos, senhor Damião. Identidade, CPF, comprovante de residência. Contra-cheque, eu dei. Mas isso aqui não vale. Eu falei, eu sei, mas é o que eu tenho. Ele não acreditou que era pastor. E começou a pedir um monte de coisas. Pediu coisas que eu tive que ir lá em casa, voltar para buscar. Fomos em casa 2 vezes para comprar o som. E é interessante que quando a gente é pobre, o som que faz mais barulho e tem mais luz é o que a gente acha que é bom. Não é assim? O que tinha mais luz, esse aqui é o que a gente vai comprar. Ele olhou para nós, não queria, não dava, e ficou botando empecilho. Chegou um momento que eu falei para ele, você vai me vender o som ou você não vai me vender? Ele falou, eu vou. Eu falei, você não vai me vender o som. Sabe por quê? Você está tentando fazer com que eu entenda que você quer que eu compre o som, mas você não acredita que eu vou pagar. Isso que o fariseu fazia. Ele até aparentava que queria que as pessoas fossem para o céu, mas impediam como? Colocavam regras que a Bíblia nunca falou. Eu vou entrar num ponto aqui agora e não vou entrar no detalhe, porque o tempo não nos ajuda. O espírito de profecia é uma bênção para a igreja e tem um monte de coisas importantes. Mas existe um grupo que se afastou do espírito de profecia. Por quê? Porque existe um grupo que se levantou e fez com que o espírito de profecia se tornasse um açoite para a igreja. E tem muita gente que não lê. O povo quer entrar, precisa do espírito de profecia. Eu vou dizer uma coisa, só tem contato com o espírito de profecia quando um pastor traz um PowerPoint e coloca lá. É o contato que tem. Não lê mais. Não lê por quê? Porque tem medo. Medo de encontrar alguma coisa que não quer. Medo de encontrar um fariseu esperando para que sua vida não seja como ela é, ou para atrapalhar seus planos. Meus irmãos, eu já pensei assim. Hoje, leio o espírito de profecia e é uma bênção. Na realidade, o fariseu não faz parte do grupo que eu estou procurando. Eu estou procurando na Bíblia. Quem é que tomou o reino dos céus? Pela força. Não era o fariseu, porque a Bíblia diz que ele não queria entrar. Então eu tenho que entender quem é o segundo grupo que está escutando Jesus. O segundo grupo que escutava Jesus naquele dia era o grupo de pessoas comuns. Que eram pessoas comuns? Gente comum. Fariseus estavam escutando Jesus. Segundo grupo era o povão, eram as pessoas comuns. O que é ser comum? Como que se é comum? Eu estava no centro do Rio de Janeiro, sem nada para fazer, uma segunda-feira de folga de pastor. E só faz isso que eu estou falando aqui quem não tem nada para fazer. Sabe esse dia que você tira para entrar em loja que você não vai comprar nada? Já aconteceu com vocês? E os vendedores ficam coitados atrás de você. Tirei um dia assim, experimentei terno, sapato, andando em shopping, nada para fazer. Fiquei andando na rua. Encontrei um homem no Rio de Janeiro, nas praças centrais. Existem muitos
Saltimbancos é o nome. São pessoas que querem ganhar a vida fazendo alguma coisa para os outros verem. E havia um homem que estava tentando fazer isso. Ele tinha um boneco feito de papelão e barbante, que ele chamava de tunico, no centro do Rio de Janeiro. Uma multidão parada em volta dele. E eu não estava fazendo nada. Entrei na multidão para ver boneco de barbante. Olha que coisa idiota. Por que eu parei para ver? Porque ele falava para o boneco de barbante, e o boneco de barbante levantava e abaixava. Ele dizia: levanta, tunico, e o tunico levantava. Abaixa, tunico, e o tunico abaixava. Isso foi o suficiente para que eu e dezenas de pessoas ficássemos parados olhando o tunico, porque ninguém conseguia ver a linha que prendia o tunico. Foi suficiente para eu e mais dezenas de pessoas pararmos para ficar olhando. Isso é ser comum. Comum é querer alguma coisa sem necessariamente precisar. O comum quer, mas não precisa. Ser comum é isso, é observar, mas sem compromisso. Isso é ser comum. O que é ser comum? Ser comum é amar o próximo. Amém? Amar o próximo. Até o dia que ele pisar no meu calo. Porque eu amo, querida irmã. Mas se você um dia pisar no meu calo, eu rodo a minha baiana, você não me conhece. Eu te amo, irmã querida, mas venha para cá para você ver. Você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer. Ser comum é guardar o sábado. Amém? Amém. Até o dia que o patrão acocha na parede e diz assim: se não vier, está na rua. Aí o comum trabalha. Sexta-feira depois do pôr do sol, comum. Ser comum é fazer uma reforma de saúde. Amém? Até o dia que bate a fome e o desejo. Aí o comum. Ser comum é devolver o dízimo fielmente e as ofertas. Amém? Até o dia que uma prestação atrasa. Aí o comum paga a prestação. Isso é ser comum. É não se envolver com nada. É não passar aperto. É não passar necessidade. É viver em torno de uma vida sem luta, sem compromisso. Vida de gente comum. Sem poder e sem o Espírito de Deus comum. Que nessa manhã não haja nenhum comum entre nós. O comum só traz um benefício para a igreja: encher. Eu vou repetir essa frase. O comum só traz um benefício para a igreja: encher. Bem, eu estou procurando ainda quem é que tomou o reino de Deus pela violência. Não é o comum, porque eu não acredito que o comum ia tentar usar de violência para tomar o reino de Deus. E existe um terceiro grupo, que possivelmente estava perto de Jesus naquele dia. Eram os publicanos e os pecadores. Coletores de impostos, prostitutas, ladrões, gente rejeitada pela sociedade. Eram os pecadores. Quando Jesus pregava, fariseus comuns e pecadores sempre estavam. Só que havia uma coisa: os pecadores sempre ficavam longe de Jesus.
Quando Jesus pregava, eles eram o grupo que ficavam mais distante dentro da multidão. E a Bíblia diz que eles também estavam lá escutando Jesus. O que é ser um pecador? O que é ser pecador? Eu fui pastor da igreja de São Pedro da Aldeia. O Williams ia se batizar. O dia do batismo dele estava marcado, seria sábado. Na sexta-feira eu visitei o Williams, estava tudo certo. Toda a igreja aguardava pelo batismo de Williams. Preguei em São Pedro da Aldeia no sábado de manhã. Só que o culto terminou um pouco mais tarde, 12:15. E foi o horário que o Williams estava voltando da balada, no dia do batismo dele. Ele não esperava que a igreja ainda estivesse lá. E ele passou em frente à igreja. Quando ele passou em frente à igreja, os irmãos ficaram olhando para ele. Olha lá, pastor, está vendo? É aquele lá que você vai batizar, apontando com o dedo. Eu queria chamar os irmãos para dentro de novo, deu vontade de chamar. Irmãos, vamos entrar, por favor, para não verem o William naquela situação, com um rosto aparentemente desfigurado pela noite, com as sandálias na mão e com a calça comprida suja de quem passou a noite fora. O Williams olhou dentro dos meus olhos triste, como quem diz assim: pastor, eu não consegui. Isso é ser pecador. É ter que viver escondido. Porque se um dia alguém souber quem você é, as pessoas vão mudar com você. Isso é ser um pecador. É vir num apelo e consagrar a vida. E voltar e descobrir que você está no mesmo pecado que dezenas de vezes você foi para um apelo para abandonar. Isso é ser um pecador. Ser pecador não é fácil. E naquele dia que Jesus pregou, ele disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os violentos se apoderam dele. Sabe como eu imagino essa cena? Cristo pregando o sermão, e de repente ele olha para o fundo e diz assim: vocês aí, pecadores, vocês que estão aí longe, vocês que estão distantes, porque têm medo de se aproximar da fonte de salvação, eu quero dizer uma boa nova para vocês. E disse essas palavras: o reino de Deus pode ser tomado pela força, e os violentos podem tomar posse do reino. Foi uma boa nova de salvação para aqueles que estavam distantes. O que é ser violento? Como que eu consigo tomar o reino de Deus pela violência? Eu vou explicar. Você está apaixonada ou apaixonado por uma pessoa que não é seu marido, irmã? Misericórdia, pastor. Tenta esquecer, não consegue. Vem no apelo, não esquece. Balança a cabeça, toma banho frio, não consegue. Sabe que não vai entrar no reino de Deus, mas não consegue. Já fez de tudo para esquecer. Já apagou o celular, mas encontrou com ele de novo no mercado e botou de novo. Está aí. Sabe que não vai para o céu. Por causa disso você já desistiu. Eu tenho uma boa nova para você. O reino do céu pode ser tomado pelo violento. Seja violenta com você. Foge, vai para outro bairro. Sai do emprego que você está. Fica longe.
Porque quando você é violenta com você mesmo, o Deus do céu faz o milagre por você. Você precisa, sabe que tem que devolver o dízimo. Sabe que você, se não devolve o dízimo, se torna um ladrão. Já sabe, ninguém tem que te ensinar mais isso. Mas só que você precisa do dinheiro. Quando vê os seus filhos passando necessidade, olha para o dízimo, não consegue resistir, gasta, sabe que está errado, mas não consegue ficar sem tocar no dízimo. Quer ir para o céu, mas sabe que tocando no dízimo, você não vai. Tenho uma boa nova para você. O reino do céu pode ser tomado pela força. Quando receber, pega esse dinheiro e corre para o tesoureiro, pega isso aqui rápido. Vai para casa depois e chora, e grita, e até reclama com Deus, mas seja violento com você. Pegue um dia, pegue esse dinheiro e decida, eu vou ser violento hoje. E pega o dinheiro com raiva e coloca dentro lá e diga, toma aí, tesoureiro, esse dinheiro. Seja violento. Porque o reino do céu pode ser tomado pelo violento. Seja violento com você. Eu tive um amigo chamado Ricardo. Ele morava na minha rua, na extensão da rua, do lado da casa. Ele um dia olhou para mim e disse assim, Damião, eu vou ser crente agora. Sabe por que estou falando isso? Ricardo era um dos maiores usuários de cocaína que existia no meu bairro. Usava muita cocaína. Só que um dia ele foi numa igreja e lá aceitou Jesus. A minha irmã contou a história que ela viu Ricardo levantando a mão para mudar de vida. Ela viu quando o Ricardo chorou e foi à frente para mudar de vida. E no dia seguinte, Ricardo comprou uma calça social, botou uma camisa social, uma gravata que nem combinava, tadinho. E foi para a igreja. E eu estou no muro. Daqui a pouco passou o Ricardo, com o cabelo cortado, com a Bíblia embaixo do braço. A paz do Senhor, Damião. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, Ricardo, vem aqui. E ele, Damião, essa vida de pecado acabou para mim. Falei, é mesmo, Ricardo? Ele é. Damião, eu nunca mais vou ser um viciado. Damião, olha, agora eu sou um crente. Eu falei, ok, amém. Minha irmã frequentava essa igreja. E ela foi para a igreja, irmãos. A decisão de Ricardo era sincera. Ele estava no culto, louvava a Deus com as mãos levantadas. Só que amanheceu o dia. O traficante foi na porta de Ricardo, levou cocaína, ofereceu para ele. E ele usou cocaína naquele dia. Chorou muito, porque não queria. À noite, Ricardo passou de frente à minha casa, com a Bíblia debaixo do braço, chorando, mas foi para a igreja assim mesmo. Minha irmã disse que ele chegou lá, levantou a mão e foi em outro apelo e chorou. No dia seguinte, Ricardo, Damião, renovei minha vida outra vez. Amém. No quarto dia, o traficante voltou lá, levou cocaína para ele. Ele não resistiu, usou de novo. No dia seguinte, Ricardo foi para a igreja com a roupa que usava na rua, camiseta
sandália, ainda um pouco drogado, passou por mim, chorando. Eu botei a mão no ombro dele, ele disse: pastor, aliás, Damião, eu preciso ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Foi para a igreja, drogado. Sentou nos bancos, pediu ajuda a Jesus. O traficante voltou lá de novo. E ele caiu dezenas de vezes. Eu acompanhei Ricardo ir para a igreja drogado um monte de vezes. Isso é ser um pecador, irmãos. Você pensa assim: pastor, tem gente que precisa ser removido da igreja. Não. Tem gente que precisa ficar aqui, irmãos. Tem gente que não consegue. Você teve uma família organizada, você consegue. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue nem se manter firme nos caminhos do Senhor. Um dia, Ricardo fez uma coisa. Olhou para a mãe e disse assim: mãe, quero que você me amarre, porque eu não vou usar droga. E a mãe de Ricardo amarrou ele em casa, para ele não usar droga. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acredita que Deus não enxerga isso? Claro que enxerga, irmãos. Tem gente que está lutando para abandonar a droga. Existem muitos que já se entregaram. Existem muitos que não ligam mais. Existem crentes que têm vida sexual ativa com alguém que não pode, não se importa, vem para cá com a cara mais lavada, desistiu da luta. Você já não faz parte do nosso grupo. Mas existem uns que estão lutando. Existem uns que estão na batalha ainda. Existe gente que batalha contra o apetite. Existe gente que luta. Existe um grupo que está tentando tomar o reino pela força. E Deus tem algo a dizer para você. No livro de Ezequiel tem uma promessa que diz: então eu te darei um coração novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito. É a promessa de Deus. Ricardo estava amarrado. O traficante chegou para oferecer droga para ele. A mãe não conseguiu conter o traficante, porque se a mãe tentasse falar alguma coisa, ele matava ela. E ele chegou na porta e gritou o nome de Ricardo. E diz ele que ele chegou a dizer assim: você não tem escolha, você vai ter que usar, Ricardo. E ele lutando com vontade. Então Jesus veio e mudou o coração dele, amarrado, e deu a ele o coração que ele buscava. Querido, eu descobri uma coisa nesse texto: quando você batalha, é que Deus modifica. Quando você não abandona a luta, é que Deus faz prodígios. Ele se levantou, pediu para a mãe desamarrar ele, foi para a porta, olhou para o traficante e disse: eu não uso mais droga. E não usou mais droga, recebeu o coração novo. Não abandonou a luta. E cumpriu-se o que eu li para você. O reino do céu é tomado pela força, e os violentos se apoderam dele. Quero perguntar uma coisa nessa manhã. Quantos dos que estão aqui gostariam de não abandonar a luta? Eu não sei o que aconteceu. O momento em que você cedeu, um apetite
a sua honestidade, você se corrompeu, abandonou a luta, pegou tua bandeira, que já foi tão linda, jogou no chão, pegou tua espada, que tantas vezes você combateu a mentira, encostou, pegou teu escudo, que tantas vezes você se protegeu dos dardos do inimigo, hoje eles te atingem. Eu quero saber hoje, se você não gostaria de voltar para a batalha, dizer: Jesus Cristo, eu quero me levantar outra vez e voltar para a batalha. Gostaria. Eu vou louvar a Deus com esse hino que está sendo tocado aí. Na medida que eu estiver louvando, você pode vir aqui, fecha teus olhos e faça um concerto com Deus. E diga: Senhor, eu vou voltar para a luta de novo. Eu não posso te prometer que eu vou vencer, mas eu vou voltar a lutar outra vez. Eu tinha desistido, mas que o diabo saiba hoje que nós voltamos a ser inimigos. Eu vou voltar mais uma vez. Se você deseja, fique em pé aí, venha aqui para a gente fazer uma oração juntos. Vivido só na escuridão. Deseja fazer isso? Levanta, vem aqui. Buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Diga assim: Deus, eu tinha desistido nesse ponto aqui. Eu quero voltar a combater. Pode ser que eu esteja falando para muito irmão que se apropria de dinheiro que não é seu. Querido, você não precisa disso. Talvez eu estou pregando nessa manhã para gente que passa o pôr do sol trabalhando. Ninguém sabe. Você não precisa disso. Vem na frente e diga: Jesus, eu quero parar com isso. Eu não sei no que você cedeu. Nunca criticou pessoas, irmã, você. Agora o que mais você faz? Critica pessoas. O Espírito Santo nem toca mais no seu coração. Você nem luta mais contra esse pecado. Quantos filmes você já pegou da locadora para ver? Há alguns anos atrás você abominava isso. Agora você vê. Nem se arrepende mais. Você está lembrado do tempo que quando você xingava um palavrão, você ia chorando para casa? Hoje, não chora mais. Um coração duro abandonou a batalha, se vendeu. E eu vou te perguntar uma coisa: se valeu a pena para você? Levanta, faça um concerto, diga: Deus, eu quero voltar a ser o que eu já fui. Eu não sou mais. Eu me lembro, irmãos, eu lembro com tristeza, quando eu me tornei adventista, sabe o que eu fazia? Eu subia um morro de 40 minutos de subida, todo domingo, para orar em cima de uma pedra. Nunca mais eu fiz isso. Eu mudei. Fui para o Rio de Janeiro agora. Eu passei na frente da montanha e olhei as nuvens envolvendo os montes. E eu percebi uma voz dizendo: eu estou com saudade de você. Você nunca mais veio aqui. Eu mudei, irmãos.
abandonei a batalha. E quantos de nós também mudamos? Mas hoje é o dia de levantarmos outra vez a nossa bandeira. Diga assim: hoje é o dia de levantar a bandeira outra vez. Diga assim: Jesus Cristo, eu quero levantar a minha bandeira outra vez. Seja violento, meu irmão, com você. O que eu estou falando agora, tem coisa que não vai ser fácil, que você vai ter que exercer força. Volte a fazer força. Volte a brigar, a lutar. Volte a orar, a consagrar. Volte a ter resistência. Volte a ser uma resistência. Peça a Deus ajuda. E mesmo se você cair, tente outra vez. E mesmo se não der certo, lute mais uma vez. Deixa o diabo perceber que você não é amigo dele. Deixa o diabo sentir que você não está do lado dele. Diga hoje: eu não estou mais do seu lado. Chega. Eu vou parar com isso. Chega. Nós somos inimigos. E Deus vai levantar anjos para devolver a sua honra. Então eu te darei um coração novo. Vai dormir em paz outra vez, com a consciência tranquila de alguém que faz a vontade de Deus. Querido Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir uma coisa. Devolve ao meu coração e ao coração dos meus irmãos a vontade de ser violento conosco outra vez. Existe um evangelho que é pregado da graça, mas é uma graça em que o homem não quer fazer absolutamente nada. Uma graça em que a gente peca sem cessar e Deus só perdoa. Isso é uma mentira, Deus. Na Bíblia tudo tem preço, pérola de grande preço. O homem que quer o tesouro tem que cavar. O grão de mostarda tem que se transformar. Tudo tem preço. E eu quero te pedir, me ajude outra vez a pagar o preço, Senhor. Voltar a ser violento comigo, para ler a Bíblia, para ler o espírito de profecia que eu já li, para orar mais que eu já orei, para voltar a dizer não para as coisas impuras, eu já fiz isso, para acabar de uma vez de falar palavra torpe da minha boca. A minha boca é consagrada, Senhor, para abandonar as piadas sujas na hora do almoço, na hora do recreio. É tempo, Jesus, do seu povo se levantar para lutar outra vez contra o mal. É tempo, Jesus, da tua igreja levantar a bandeira contra a maldade e contra o erro. É tempo do teu exército pegar a espada e voltar a ameaçar as fileiras do inimigo. E mesmo contra a vontade do coração, é tempo de tomar o reino pela força e ser violento. E eu quero te pedir um milagre, que no momento dessa luta, talvez amanhã, não sei, possa se cumprir o que a Bíblia diz. Então vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e observareis os meus estatutos e os meus mandamentos, para que chegue o tempo, Deus, em que isso seja uma batalha vencida, e nunca mais eu toque no que não é meu, e não sinta mais tentação com isso. Nunca mais eu olhe para o que não é meu.
não sinta mais tentação com isso. Nunca mais eu fale o que não devo falar. Quando eu acordar de manhã para ler a Bíblia, vai ser algo natural. Um coração novo. Obrigado, meu Deus. Dá-nos um dia feliz. É minha prece em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão do Espírito